Oi, faremos agora o possível para tentar fazer o resumão do Estatuto no Magistério Municipal de Santo André. Ele é a Lei 6.833, de 15 de outubro de 1991. Então, na verdade, o que ele faz? Ele estrutura e organiza o magistério público do município de Santo André. Então, ele não está baseado em coisa nenhuma, ele segue a Lei de Diretrizes e Bases, o artigo 206 da Constituição Federal e também a Lei Orgânica do município de Santo André. Então, ele se aplica aos profissionais que atuam no ensino regular e no atendimento escolar comunitário mantidos pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, onde a sigla é SECE. O quadro do magistério ele é composto por cargos, funções docentes e gratificadas. Esse quadro aqui inclui o professor de educação infantil, o professor de educação de jovens e adultos, o professor de educação especial e o professor de educação física. Na função gratificada, tá o diretor de unidade escolar, o professor coordenador de atividades esportivas, o assistente pedagógico e o coordenador de serviços educacionais. Então, aqui no estatuto vai estar qual é a responsabilidade, qual é a função e como é que acontece todos esses cargos. Então, onde atuam? Os professores. Bom, professor de educação infantil, ensino de pré-escola, que compreende as escolas de educação infantil. O professor de educação de jovens e adultos, ele vai atuar na alfabetização dos jovens e adultos para pessoas na idade própria, que na idade própria não tiveram acesso ao ensino fundamental. O professor de educação física, ele atua tanto na pré-escola, adultos e também no supletivo. Mas ele também atua em programas comunitários de educação física organizados pela secretaria. O professor de educação especial, ele atua no ensino de pré-escola, ele atua na educação de jovens e adultos e ele também atende portadores de deficiência e do autismo. O diretor da unidade escolar, a atividade dele é sempre referente à coordenação administrativa e pedagógica da escola do município. O assistente pedagógico, ele tem as tarefas relacionadas a planejamento, assessoramento e acompanhamento das atividades educacionais. O professor coordenador de atividades esportivas, ele coordena e administra. Não é isso. A coordenação administrativa e pedagógica das atividades relacionadas com a educação física. E o coordenador de serviço educacional é sempre relacionado à coordenação administrativa, pedagógica e de planejamento de cada um dos serviços mantidos pelo Departamento de Educação. Os cargos eles só podem ser instituídos, as pessoas só podem trabalhar nesses cargos definidos desta forma. Então, o professor de educação infantil tem que ter a habilitação específica do segundo grau, que é o magistério, ou licenciatura para pedagogia. O de educação de jovens e adultos pode ter habilitação de magistério ou ter a licenciatura plena em pedagogia. O professor de educação física tem que ter habilitação específica de grau superior correspondente à licenciatura de educação física. E o professor de educação especial, ele tem que ter tanto a habilitação de licenciatura plena em uma das áreas de educação especial. Os cargos, eles são providos para a função gratificada de diretor de unidade escolar, ele tem que ter a licenciatura plena de pedagogia. E ele ainda tem que ter 3 anos na rede pública de Santo André. Sendo que desses 3, 2 no mínimo sendo professor.
E para a função gratificada de professor coordenador de atividade esportiva, além da habilitação específica, também tem que ter 3 anos, né, dentro da rede de ensino de Santo André, e também desses 3, 2 tem que ser como professor. Para assistente pedagógico, a mesma coisa, só que é 2 anos de docência. E para a função gratificada lá de coordenador de serviço educacional, ele tem que ter experiência mínima de 3 anos na rede de Santo André. Bom, todos os cargos de professor são sempre mediante a prévia aprovação em concurso público de provas e de títulos e que são organizadas pela secretaria. A jornada de trabalho, então, professor de educação infantil tem uma jornada de 24 horas. Bom, todas elas têm a jornada da semana, mas elas são divididas. Então, da jornada de professor de educação infantil de 24 horas na semana, 20 são dedicadas a estar dentro da sala de aula, administração de aula, e 4 são destinadas a atividades de planejamento, de preparação de aula, de material didático, de reuniões pedagógicas, de formação. O professor de educação de jovens e adultos, ele tem 20 horas semanais de carga horária, só que 15 somente ministrando aula e 5 destinadas a essas outras atividades. O professor de educação física, ele tem 20 horas semanais, 16 ministrando aula e 4 destinadas a planejamento, preparação de aula e capacitação. E o professor de educação especial, ele trabalha 40 horas. Dessas 40, 32 horas é administração de aula para os alunos portadores de deficiência devidamente matriculados na rede pública. E para orientação pedagógica, tanto específica para os respectivos professores, dentro dessas 32 horas. E outras 8 horas para o planejamento das suas aulas. Os integrantes do quadro do magistério, que ocupam aquela função gratificada, eles estão sujeitos a jornadas de trabalho de 40 horas. E para cálculo de remuneração, um mês é considerado 5 semanas. Praticamente todos os cargos têm direito, todos os professores têm direito à jornada suplementar se a Secretaria de Educação tiver essa necessidade, eles podem convocar e ter uma quantidade de horas específica que cada professor pode fazer por semana. Existe a remoção, que ela só pode acontecer anualmente, tanto por permuta quanto por concurso de título e tempo de serviço. Só que só pode acontecer após 3 anos de função. As substituições acontecem se o trabalho que o professor for impedido, né, tiver um impedimento, se esse trabalho ou esse afastamento temporário exercer alguma causa de prejuízo no processo educacional. Os afastamentos, as licenças e afastamentos são determinados no estatuto, podem ou não, dependendo, causar prejuízo de vencimento. A aposentadoria, ela acontece na função do magistério dentro do Estatuto de Santo André, do município de Santo André, 30 anos para homens e 25 anos para mulheres. As atribuições de classe acontecem através de classificação por título ou por tempo de serviço prestado na função de magistério em Santo André, só que para quem é CLT os critérios são os mesmos, mas as listas são separadas. Existe a evolução funcional, que é uma evolução dos vencimentos, em decorrência de título, de habilitação e de avaliação de desempenho, que acontece pela secretaria. Só que aí tem todos os direitos e deveres, que eu vou deixar o texto, que dá para ler, dá para dar pause. Esses direitos e deveres é o mínimo, né? Que a gente tem que saber.
Esses dois aqui específicos é considerado falta grave e imputável. Então, impedir que o aluno participe das atividades escolares ou dos programas comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte em razão de qualquer carência material. Então, se ele está sem tênis, se ele está sem uniforme e for proibido de participar, o professor, o docente em questão, está cometendo uma falta grave. Também, no caso de infligir castigo físico ou submeter o aluno a situação humilhante ou degradante, será aplicada a pena de demissão, observando o princípio do contraditório, bem como assegurado ampla defesa. Lembrando que aqui tem o ECA, né, para apoiar essas crianças. Então, dentro da gestão democrática, no estatuto, todas as escolas vão ter seu conselho de escola, que eles são de natureza deliberativa e constituição partidária. Então, é o conselho de escola que ajuda na função de gestão democrática. E, por fim, já chegando aos finalmente, tem as disposições gerais, que está considerando aqui o que deixa de ser o exercício de horas-aulas. Então, quando tiver férias escolares, a suspensão de aulas por determinação superior, de acordo com o interesse da administração, recesso escolar e as demais ausências considerada como de efetivo exercício para efeitos legais. As escolas municipais são unidades administrativas com módulo próprio de lotação de cargo e de funções gratificadas, a ser instituído por regulamento. Então, é isso. E espero que tenham gostado.